Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa página e hoje nós vamos falar sobre perseguições políticas. Mal o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil e o circo já está pegando fogo. A Polícia Federal realizou buscas nesta quarta-feira na casa do ex-presidente e prendeu também o coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. A Operação Venire foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito que investiga as milícias digitais. A Polícia Federal apura a inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde, para a emissão de certificados que viabilizariam uma viagem aos Estados Unidos. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro, além de 6 mandados de prisão. Os celulares de Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro teriam sido apreendidos, mas não haveria ordem de prisão contra eles. Que me pressionar para tomar vacina, sim, natural. Eu não tomar por quê? Porque li a bula da Pfizer, só isso, mano. O senhor comentou para uma vez que alcançar a esposa do senhor seria uma covardia. Não, que tinha que investigar o senhor. Não vou entrar em detalhe, olha só. Foi apreendido não, foi tirada uma cópia do cartão de vacina dela também. E ela foi vacinada? Foi vacinada nos Estados Unidos, eu não sei a data certa, acho que foi 21. Mas então não houve adulteração de cartão de vacina? Não tem nada disso. Eu nunca falei para vocês que se eu tivesse que entrar e apresentasse um cartão, vocês estariam sabendo. Meu Deus do céu. Presidente, apreenderam o celular. Não, meu celular foi levado da Michele também, eu não sei. Para levar o celular, Cadê o advogado? Foi o telefone do celular dela também? Não foi apreendido. Não, eu não sei. Não, o meu foi apreendido. o senhor deu a senha para que eles abrissem? O meu telefone não tem senha. Deixar bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. Agora, que bom que só tivesse um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assuntos que é proibido falar no Brasil. Um deles é a vacina. Tá? Agora, o principal é entender tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. E para isso, eu preparei aqui um texto que fala sobre perseguição política. A perseguição política é um tema que, infelizmente, é muito presente na sociedade atual. E trata-se do comportamento que consiste em perseguir, hostilizar, difamar ou até mesmo agredir alguém por motivos políticos ou ideológicos. O alvo dessa perseguição pode ser uma pessoa física ou uma organização, e os efeitos desse tipo de ação podem ser devastadores. Na história, inúmeros casos de perseguição política foram registrados, desde a Inquisição na Idade Média até os tempos modernos, com a perseguição a opositores políticos em regimes autoritários. No entanto, mesmo em países democráticos, a perseguição política pode ocorrer de diversas formas. Uma das formas mais comuns de perseguição política é o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil, que é a tentativa de impor uma censura, que é a proibição ou controle de conteúdo que pode ser considerado ofensivo ou contrário aos interesses políticos de um determinado grupo. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse: tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gandra Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional. O que vale dizer, quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Todos os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, considerado inconstitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão.
É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição. Se nós vemos a Constituição da Venezuela, 70% dos meios de comunicação são particulares, 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então dá uma impressão que 5% só estatal há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim é com grande preocupação, porque quando se fala em regulamentação, na verdade está se pensando em censura da mídia. Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara. Enquanto tivermos uma mídia completamente livre, como pretendeu o Constituinte de 88, como está nos artigos 220 a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir, de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente essa regulação. Além disso, a difamação é outra tática utilizada por perseguidores políticos para descreditar seus oponentes. Ainda assim, ameaças, intimidações e ataques físicos podem ser usados como ferramentas para silenciar as vozes críticas. Ocasionalmente, políticos, ativistas, jornalistas e defensores de direitos humanos são os mais atingidos. É uma violação grave dos direitos humanos e da liberdade de expressão. A comunidade internacional tem a responsabilidade de combater a perseguição política e garantir a segurança e os direitos de todos. A imprensa, por sua vez, desempenha um papel crucial em denunciar essas ações, tornando públicas as violações de direitos humanos e pressionando os governos a tomarem medidas para garantir a proteção dos cidadãos. Infelizmente, ao longo da história, muitos casos de perseguição política foram registrados. Inquisição. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, a Igreja Católica perseguiu e executou muitas pessoas que eram consideradas heréticas. A Inquisição foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo muitos cientistas, filósofos e pensadores que eram vistos como uma ameaça à Igreja. Macartismo, que é o que mais se parece com o que está acontecendo no Brasil atualmente. Mas o macartismo aconteceu nos anos 50, quando o senador americano Joseph McCarthy liderou uma campanha de perseguição política, que ficou conhecida como macartismo, que visava eliminar os comunistas e outras pessoas consideradas subversivas do governo e da sociedade. Muitos artistas, escritores e ativistas foram perseguidos e tiveram suas carreiras destruídas. O Holocausto também foi uma dessas demonstrações. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista, liderado por Hitler, perseguiu e matou milhões de judeus, bem como outras minorias étnicas e grupos considerados indesejáveis. Essa perseguição política culminou no Holocausto, um dos eventos mais trágicos da história moderna. Aqui no Brasil, nós tivemos o regime militar de 1964 até 1985, onde o Brasil viveu um regime autoritário. Muitos foram presos e torturados, e outros foram exilados ou tiveram que se esconder para escapar da perseguição. Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro
outro jornal e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer ao presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de levar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha aqui. Vai nisso. Mete a mão, tá? Em Ruanda, aconteceu um genocídio. Em 1994, a população Tutsi de Ruanda foi alvo de um genocídio por parte do governo liderado pelos Hutus. Cerca de 800 mil pessoas foram mortas em um período de apenas 100 dias, em um dos piores casos de perseguição política da história moderna. Infelizmente, a perseguição política ainda é uma realidade em muitos países do mundo e está se estreitando agora aqui no Brasil também. A Rússia tem sido criticada por perseguição política a opositores do governo. O líder da oposição, Alexei Navalny, foi preso e condenado à prisão em 2021 após retornar da Alemanha, onde estava recebendo tratamento médico após ter sido envenenado. Outros membros da oposição também foram presos e processados. O ativista russo Alexei Navalny, opositor político de Vladimir Putin, foi condenado hoje por um tribunal da Rússia por acusações de fraude. Ele foi preso no ano passado após sobreviver a um envenenamento. Quem tem mais informações sobre isso pra gente é a Flávia Duarte. Flávia, bem-vinda, viu, neste amanhecer aí londrino. Nos conte quais são as penas impostas a Navalny. Bom dia, Elisa, Colombo, Luciana, a todos que nos acompanham. Então, a justiça russa considerou o crítico do Kremlin, Alexei Navalny, culpado por fraude em larga escala e também desacato à justiça. A decisão sobre a duração da pena é esperada para ainda hoje, mas os promotores querem que ele cumpra uma detenção aí de até 13 anos pela acusação de roubar quase 5 milhões de dólares em doações às organizações políticas dele que agora estão banidas no país. Navalny afirma que todas as acusações contra ele são falsas e que foram fabricadas pelo governo russo para acabar com suas ambições políticas, já que ele é o mais feroz crítico do presidente russo Vladimir Putin. Ele já está preso desde o começo do ano passado por acusações de violação da condicional em uma outra acusação relacionada a um caso de desvio de dinheiro também de 2014, que ele também diz que foram fabricadas. A gente lembra que o Navalny foi preso no comecinho do ano passado, depois de retornar da Alemanha, onde ele recebeu tratamento médico. Isso porque ele passou mal em um voo após uma visita à Sibéria. Esse avião foi desviado para a Alemanha e lá foi constatado que ele havia sido envenenado por Novichok, uma substância criada na ex-União Soviética que ataca o sistema nervoso central. E o governo da Alemanha confirmou que foi exatamente essa substância utilizada para envenenar Navalny, né? Após testes também independentes feitos além da Alemanha, na França e na Suécia. Então, após todo esse caso que teve uma grande repercussão mundial, ele ficou internado, ficou em coma e aí decidiu, depois de se recuperar, retornar à Rússia, onde ele
ele foi detido assim que chegou ao país. Essa substância, o Novichok, que foi utilizada nesse envenenamento de Navalny, segundo as autoridades da Alemanha, foi a mesma substância utilizada em um ataque aqui na Inglaterra em 2018 contra um ex-espião russo. Navalny, claro, culpa o Kremlin por esse ataque. A Rússia nega, diz que não há sequer nenhum indício de que Navalny tenha sido envenenado e que não há também nenhum envolvimento do governo russo nesse suposto envenenamento. Após a última audiência, o crítico do Kremlin afirmou que se a pena de detenção, a cadeia, é o preço a se pagar por dizer verdades que precisam ser ditas, ele vai continuar fazendo isso, nem que seja condenado a mais de 100 anos de prisão. Já a porta-voz dele afirmou que, enquanto os olhos estão voltados para a guerra na Ucrânia, um outro crime muito grave foi cometido dentro da Rússia, que o que está em jogo agora não é apenas a liberdade de Navalny, mas a vida dele, já que os seus acusadores já tentaram matá-lo antes. É com vocês aí. Na China, o governo chinês tem sido acusado de perseguição política a grupos minoritários, incluindo os uigures e tibetanos. Além disso, ativistas e defensores dos direitos humanos são frequentemente presos e perseguidos. Sudiniza é casada e tem 5 filhos. Eles são uigures da província de Xinjiang, na China. Como muitos, eles vivem no exílio. 2 anos atrás, o marido de Sudiniza, Osman, fez uma peregrinação à Arábia Saudita. Lá ele foi preso pela polícia. tutulup şu yerде. Tutqalab şu 15 gün bo'lganda qiynat jamg'an, meni bu yerga o'tga tutgan chog'da, keyin izlab chiqqanda shu vataniga yo'lga salyapti deb shuni xabarni anglab o'ldirdik. Desde 2009, a China lançou a chamada Guerra do Povo ao Terror em Xinjiang para enfrentar o que eles classificam de separatismo islâmico, após incidentes violentos como a explosão em uma estação de trem em 2014. Atualmente, estima-se que mais de 1 milhão de uigures e integrantes de outras minorias religiosas estejam detidos em campos na região de Xinjiang. Ex-detentos alegam que os internos enfrentam tortura caso se recusem a renunciar à sua língua e religião, uma alegação que a China nega. Depend on my study, 5 Uyghur deported to China from Saudi Arabia, and among them, I know 3 of them. I know personally. Egypt deported more than 20 students. I have their names. I have their ID. So I can say 20. So why are these Muslim-led countries apparently collaborating in China's crackdown on the Uyghur people? Em fevereiro de 2019, o príncipe saudita Mohammed bin Salman fez uma visita ao maior parceiro comercial de seu país, a China. Lá ele assinou acordos no valor de 28 bilhões de dólares, incluindo um de 10 bilhões de dólares para construir uma refinaria de petróleo na China. Durante a viagem, a mídia estatal chinesa relatou uma fala de bin Salman a seus anfitriões. A China tem o direito de realizar trabalhos de combate ao terrorismo e ao extremismo para sua segurança nacional. Beijing has shamelessly exploited fears of terrorism and Islamophobia worldwide to justify its policies in Xinjiang, and to return Uyghurs to China at this point in time is really to violate one of the most fundamental tenets of international human rights law, which is not to send people back to a place where they have a well-founded fear of persecution. A embaixada chinesa em Londres disse à BBC que as alegações são baseadas em rumores fabricados e que a China nunca pressionou outros países a deportarem pessoas à força para a China. A embaixada saudita disse: a Arábia Saudita considera todas as deportações caso a caso, sem ser influenciada pela raça ou religião de uma pessoa. As embaixadas do Egito e dos Emirados Árabes não responderam aos nossos pedidos por comentários. As perguntas para aqueles que buscam refúgio fora da China são: eles poderão ver sua terra natal ou suas famílias novamente? Que algum dia haverá um porto seguro para eles no exterior? Na Venezuela, o governo venezuelano tem sido criticado por perseguição política a opositores políticos.
Muitos líderes da oposição foram presos, exilados ou tiveram suas carreiras destruídas. Em Belarus, o presidente Alexander Lukashenko tem sido criticado por perseguição política a opositores e ativistas. Muitos líderes da oposição foram presos e processados e a mídia independente tem sido alvo de censura e intimidação. Na Turquia, o governo turco tem sido acusado de perseguição política a opositores e defensores dos direitos humanos. Muitos jornalistas, acadêmicos e ativistas foram presos e processados e a liberdade de imprensa tem sido severamente limitada. Atualmente, algumas organizações sofrem perseguição política no Brasil por agirem fora da lei, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que supostamente cometem crimes como invasão de propriedade privada. Sentado mandando dar. Esse dia de hoje, dia 5 de março, é o dia em que a CNTB está votando lá em Brasília a liberação de 3 variedades transgênicas e uma variedade pertence a essa empresa maldita e é por isso que as mulheres sem terra vieram aqui denunciar, repudiar, dizer que esse modelo do agronegócio é o modelo da morte e não é da vida. E as mulheres sem terra defendem o modelo da vida, defendem a soberania alimentar, defendem a reforma agrária. E por isso, companheira, nós conseguimos deixar um recado para essa empresa. Do movimento Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, que foi preso no final de semana e teve ontem a prisão mantida pela justiça, é acusado de cobrar R$2 milhões para devolver uma fazenda invadida pelo grupo liderado por ele. Rainha e o coordenador nacional da FNL, Luciano de Lima, estão presos desde sábado sob suspeita justamente de extorquir fazendeiros no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a dupla e um terceiro envolvido lideram uma quadrilha que teria extorquido 6 fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. Segundo informações divulgadas pelo site Metrópolis, a fazendeira Maria Nancy, da cidade de Rosana, foi uma das vítimas do grupo. Foi ela quem revelou aos policiais que o trio pediu 2 milhões e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela, invadida em outubro de 2021. Em nota divulgada no último domingo, os advogados Raul Marcelo e Rodrigo Chisolini, que representam os líderes da FNL, afirmaram que Rainha e Lima são 2 trabalhadores do campo que lutam por justiça social e reforma agrária e que vão utilizar, dentro da lei, todos os recursos necessários. Mota. A Confederação Nacional da Agricultura protocolou um pedido no STF para tentar impedir invasões do MST. O pedido solicita a suspensão imediata de qualquer invasão de terra no território nacional, sob pena de atribuição de responsabilidade civil e penal dos participantes. A solicitação ainda inclui um pedido para as empresas de redes sociais suspenderem perfis de movimentos que incentivem a prática de invasões. Na última semana, um dos líderes do MST, João Pedro Stedley, convocou a militância para manifestações e invasões de terra em todo o país durante o mês de abril. Mais uma iniciativa, Joel, para tentar coibir as invasões que estão sendo estimuladas, como a gente viu em vídeo, pelo líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley. Pois é, o MST bancou essa estratégia de voltar a aumentar o número de invasões, quebrando a lei, a gente sabe que é contra a lei, revertendo, inclusive, uma tendência de diversos anos e diversos mandatos, em que via caindo o número de invasões, caiu na Dilma, caiu no Temer, caiu no Bolsonaro, agora volta a subir com o Lula. Estão jogando um jogo, pela própria fala do Stedley, um jogo político. Ele diz a invasão, ele não chama de invasão, ocupação, mas é a mesma coisa. Estão entrando numa terra que não é deles, uma terra que tem dono, em alguns casos até uma terra produtiva.
terras em que estavam produzindo dentro da lei, por exemplo, as terras da Suzano ali produzindo eucalipto. Enfim, quebram a lei, diz isso é uma estratégia política para a gente fazer nossa reivindicação ser ouvida. Bom, evidentemente que o outro lado, aquele que defende tanto os proprietários das terras, quanto também a legalidade brasileira, a lei, a ordem brasileira, vai utilizar de ferramentas e maneiras políticas. A gente tratou do pedido de prisão que foi feito, né? Agora pedido ao STF também, pedido às redes sociais. Eu considero, a minha singela opinião, se uma pessoa discutir nas redes sociais, dizer que ela é a favor do MST ou até que é a favor da estratégia de invasão de terras, desde que sem violência contra a vida humana. Eu não acho que essa pessoa deva ser tirada das redes sociais, mas entendo que o debate está posto aí, as armas estão na mesa e o MST escolheu esse caminho do confrontamento, vai receber o conflito de volta. Agora, o Lula levou o Stedley a viagem à China, está prestigiando o líder que está pregando invasão de terra. Como é que fica essa história, Clarice? A Operação Lava Jato, que investigou casos de corrupção e condenou por diversos crimes vários agentes da política, também foi criticada por perseguição política e também foi perseguida politicamente por seus opositores. Alguns juristas e advogados argumentam que a operação foi usada como instrumento político para atacar determinados grupos políticos e partidos, que hoje estão no poder aqui no Brasil e também estão revidando e perseguindo politicamente os agentes opositores da extrema-direita. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Esse tipo de comportamento é particularmente preocupante, pois diz respeito à liberdade de expressão e desencoraja o diálogo construtivo entre as diferentes correntes políticas, causando uma extrema confusão em que as pessoas ficam sem saber qual é o lado que está certo. Muitos usuários e influenciadores da direita têm relatado casos de bloqueio ou suspensão em suas contas sob a alegação de que estariam violando políticas de uso dessas plataformas. No entanto, muitos desses bloqueios parecem ter sido motivados por questões ideológicas e não por questões de conduta. Também há relatos de perseguição e intimidação por parte dos membros do poder público. O Poder Judiciário é uma das principais instituições responsáveis por garantir a justiça e a proteção dos direitos individuais e coletivos em um país. No entanto, em alguns casos, membros desse poder podem cometer arbitrariedades desrespeitando a lei e agindo de maneira injusta e autoritária. Esse é o caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de críticas e polêmicas em relação às suas atuações no Supremo Tribunal Federal. Uma das principais críticas em relação ao ministro é a sua postura autoritária em alguns casos. Ele tem sido acusado de tomar decisões arbitrárias e de violar o princípio da presunção de inocência, que é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro. Além disso, suas decisões muitas vezes são questionadas por não terem sido baseadas em evidências concretas e por não seguirem os procedimentos legais previstos. Outro aspecto que tem gerado polêmica em relação ao ministro Alexandre de Moraes é a sua postura em relação à liberdade de expressão. Ele tem tomado decisões que limitam a liberdade de expressão e o direito à informação, o que tem sido visto como uma tentativa de censurar a imprensa e de controlar a narrativa política no país, tudo em nome da democracia. Além disso, suas decisões muitas vezes parecem ter motivação política, o que levanta questões sobre sua imparcialidade e sua independência em relação ao poder executivo. No entanto, é primordial que todos os políticos, deputados e senadores estejam atentos às possíveis violações dos direitos individuais e coletivos, especialmente quando se trata de membros do Poder Judiciário que têm a responsabilidade de zelar pela justiça e pela democracia. A proibição de entrevistas
não descumpriu. E o que ele disse aqui é a opinião dele, é direito à liberdade de expressão, que tem de ser respeitada. Tem de ser respeitada e que está sendo ameaçada pelo carcereiro compulsivo que é o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Está ultrapassando todos os limites. E aí Nós estamos aqui para fazer um comunicado de que entramos com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, uma solicitação, para que o senhor ministro Alexandre de Moraes permita que nós, os senadores da República, que aqui estão representados 42 senadores, a maioria do Senado da República, que assinaram esse documento, pede autorização para visitar o ministro Anderson, que hoje está preso na polícia militar aqui do DF. Essa prisão já dura mais de 100 dias e nós achamos que é necessário que haja um gesto de solidariedade. E a solidariedade, ela não é exigida, ela é dada de forma graciosa, né, por quem sente a necessidade de fazê-lo. Então eu, em particular, aqui ao lado de outros, tivemos a oportunidade de conviver com o Anderson como ministro. Né? Sabemos que houve uma ampliação da sua retenção, né? O habeas corpus foi negado, já é a segunda vez, se não estou enganado, e nós queremos visitá-lo porque as notícias que nós temos a respeito do seu estado de saúde nos preocupam. Né? Não só as notícias sobre o seu estado de saúde, como a forma como a família, né, está encarando essa situação. Anderson tem filhas pequenas, né, tem domicílio sabido e reconhecido, né, por todos. Anderson é um profissional que tem emprego fixo e nós achamos que há uma necessidade, né, de que os próximos habeas corpus sejam concedidos. Que os próximos habeas corpus sejam concedidos. Ele pode perfeitamente, no nosso entendimento, responder em liberdade, né, ou até em prisão domiciliar, até como forma de resguardar, né, a sua sanidade, resguardar a sua saúde, e que ao fim e ao cabo o processo judicial pode ocorrer normalmente sem necessidade de aprisioná-lo. Então foi feito um documento, nós estamos aqui com uma cópia dele, já foi encaminhado hoje à tarde para o Supremo Tribunal Federal, onde há um pedido formal de visita ao ex-secretário de Segurança, o delegado da Polícia Anderson Torres, e ele é subscrito por 42 senadores da República, que são a maioria do Senado. Não sei se o Gerão quer dar uma palavrinha. Deputado federal Sanderson, hoje 29 de abril, agora 5h30 da tarde, estou saindo aqui do 4º BPM aqui em Brasília, quando visitei Anderson Torres, preso desde 14 de janeiro por ordem do STF. Vale lembrar que o próprio Anderson Torres estava em férias lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, e retornou, se apresentou espontaneamente com o objetivo de colaborar com as investigações. Olha, eu vi aqui uma situação muito difícil. Dá para dizer que o maior interessado em tudo esclarecer é ele próprio, Anderson Torres. Na minha visão, a prisão preventiva não tem razão de ser, não pode, prisão preventiva, ser um instrumento de tortura psicológica ou até mesmo de tortura física, né? E é isso que eu presenciei aqui hoje. Anderson absolutamente abalado, durante o tempo que fiquei ali, chorou praticamente todo o período em que estive conversando com ele, disse inúmeras vezes que está sendo injustiçado, que nada tem a ver com os fatos do 8 de janeiro e que é, sim, ele que tem maior interesse em colaborar com a justiça para que tudo seja esclarecido. Já passou da hora de ser colocado em liberdade numa prisão que tem caráter política. E sendo política, uma prisão ilegal, uma prisão arbitrária. Então, como deputado federal, como presidente da Comissão de Segurança Pública, vim aqui com autorização judicial, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e aqui presenciei uma condição, infelizmente, deplorável, fiquei até assustado, e ele, tendo residência fixa, tendo profissão, é um delegado de Polícia Federal, com conduta ilibada, com reputação sem nenhuma mácula, não tem por que continuar preso. Está flagrantemente abalado, chorando, chegou a falar em suicídio, né? Eu pedi a ele que tenha força,
que tenha perseverança e resiliência para superar tudo isso e vai superar, mas faço aqui, como deputado federal, uma denúncia pública para a situação que já passou da hora de ser resolvida.